Bem, esse meu trabalho, né, ele tem como título a interação professor-aluno em tempos de ensino remoto, e um estudo de caso, né? Eu sou a autora e a minha orientadora é a Wilana. Bem, vou iniciar falando do contexto da pesquisa. Como bem sabe-se, em dezembro de 2019, uma doença causada por uma síndrome respiratória, né, o SARS-CoV-2, ele deu início a uma doença respiratória lá em Wuhan, na China. Inicialmente pensou-se que era algo apenas local, mas começou a se espalhar por todo o mundo, né? Logo, a OMS acabou declarando situação de pandemia, então foram tomadas medidas restritivas para que o avanço da doença não fosse muito avassalador, não fosse muito rápido. Essas medidas restritivas foram uso de máscara, álcool em gel e principalmente o distanciamento social. Então, como era um vírus altamente transmissível, era preciso que houvesse o distanciamento social para que a doença não se espalhasse muito rapidamente. Como sabe-se, né, o mundo todo ele é cheio de pessoas em diversos locais e a gente sempre está muito próximo um do outro. Então, a gente vai para restaurantes, vai para mercados, a gente vai para cinemas, diversos locais onde tem um número considerado de pessoas, consideravelmente, né, juntos. Então, as escolas e as universidades foram um dos primeiros locais a adotar o distanciamento social. E aí, com isso, para não serem prejudicados por conta do isolamento social, adotou-se o ensino remoto emergencial. O ensino remoto emergencial, ele, como bem sabemos aqui, ele é uma metodologia que chegou para não ser muito ruim, vamos dizer assim, para não perdermos o nosso ano de estudo, foi adotado o ensino remoto. Então, a gente entrou em uma nova e uma desafiante realidade, um novo método de ensino. Então, esse método de ensino, ele acabou trazendo estudantes e professores que não tinham, por exemplo, um uso muito grande da tecnologia. Tivemos que os alunos entrarem nessa novo método de ensino, onde os alunos que seriam aqueles que conduziriam o aprendizado deles junto com os professores. Os professores tiveram uma desafiante maneira de tanto aplicar o conteúdo, quanto saber se aquele estudante estava conseguindo aprender aquele conteúdo e assim por diante. Então, a pesquisa ela se deu a partir de todas essas observações que foi se dado durante o período de ensino remoto. Então, essa pesquisa é um recorte do meu trabalho de conclusão de curso do TCC, intitulado com o mesmo nome, né, Interação Professor-Aluno em Tempos de Ensino Remoto, um estudo de caso. O objetivo do TCC dessa pesquisa é compreender a percepção dos docentes do curso de Letras de Educação do IFCE Campus Xanguá no que se refere à interação no ensino remoto. Então, como bem falei, o aluno ele era como se fosse o porta-voz da educação, da aprendizagem do estudante, mas a gente queria saber se havia interação, né? Queria saber se havia interação entre o professor e o aluno dentro do ensino remoto. Os procedimentos metodológicos, abordagem qualitativa, pesquisa exploratória, a pesquisa foi aplicada e o método utilizado foi um estudo de caso. A amostra se deu com professores do curso de Letras do IFCE Campus Xanguá 2021.2. Os professores foram entrevistados 9 professores, não, 12, dos 12 professores do curso de letra, 9 foram que responderam à pesquisa. A pesquisa ela se deu através de questionário via Google Forms, foram feitas questões abertas para que os professores, né, os docentes tivessem um espaço grande para colocar as considerações, responderem às perguntas. O método utilizado para analisar o questionário foi análise de conteúdo, então foi analisado as respostas, né, dos docentes. E o procedimento ético é o procedimento ético apoiado nas orientações do ofício circular 2/2021 da CONEP, né, Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Bem,
Vamos agora para os resultados. Como bem falei, né, os professores, eles foram inseridos nesse novo método de ensino. E esse método de ensino era relativamente novo para professores que, principalmente, tinham ministrado aula apenas no ensino presencial. Então, ficou-se o questionamento de como esse processo de interação se dava entre professor e aluno, e também entre aluno e aluno no ensino remoto, como os professores, né, como os docentes viam esse método de interação. O professor 1 respondeu: ao meu ver, o aluno que não participava da aula presencial possivelmente não participará dos encontros virtuais, uma vez que agora pode se esconder por trás de uma câmera não ligada. Por outro lado, aquele estudante que já era ativo nas aulas presenciais também será ativo nas aulas virtuais. Como professor, eu fico puxando o aluno para participarem, mas a resposta é mínima. Já a interação aluno-aluno vai muito de turma para turma. Alguns usam bate-papo de plataforma para comentarem algo das aulas ou trocar informações com os colegas. Então, esse depoimento, ele foi pego, né, como um dos principais, porque ele resume muito, ele é bem direto, e ele resume muito o que os novos professores disseram. Os novos professores, a maioria, respondeu justamente que não havia muita interação, que aqueles justamente que mais interagiam eram os que mais interagiam em salas de aula presencialmente, e que a interação aluno-aluno ia mais do bate-papo mesmo. Então, observa-se que a interação é precária e nem sempre os professores conseguem garantir que se estabeleça de forma qualificada. Então, por mais que haja uma interação dentro do ensino remoto, dentro do Google Meet, não há uma interação um pouco mais ativa, um pouco mais qualificada, como há no ensino presencial. Então, aqui a gente tem uma citação, né? Considerando que a relação professor-aluno é uma forma de interação que dá sentido ao processo educativo, uma vez que é no coletivo que os sujeitos elaboram conhecimento, dessa forma, a interação ou a ausência dela se constitui como um dos principais obstáculos enfrentados pelos docentes atualmente. Então, no ensino remoto, a gente tem um obstáculo, principalmente da interação com relação ao professor e o aluno, porque a interação, né, ela é importante no processo de ensino-aprendizagem, principalmente porque a educação, ela não é algo mecânico, ela deve ser algo mais ativo, né? Então, a interação face a face, onde o estudante estuda, onde o estudante e o professor conseguem se comunicar mais ativamente e se utilizar de outros signos de comunicação, como, por exemplo, movimentos, gesticulações, ela é dificultada no ensino remoto justamente porque não há o acionamento de outros métodos, como, por exemplo, a câmera, onde a maioria dos alunos não acionam, né, como eu já falei, a câmera. Questionou-se também, então, como a gente viu na primeira pergunta, que a maioria dos professores responderam que não existia uma interação um pouco mais ativa, foi questionado quais eram as principais dificuldades, né, de garantir a participação dos alunos no ensino remoto e quais eram as estratégias que os professores utilizavam para que houvesse a interação dos estudantes, né, qual era a maneira de instigar os alunos a participarem, a interagirem mais. Então, uma vez que o professor ele não vê o que está acontecendo do outro lado da tela, não sabe o que o aluno está fazendo. É difícil cobrar interação, porque não sabe se está mesmo ou não, né? Faça pergunta, chama a atenção para pontos cruciais do assunto, tento conscientizar o aluno da importância da sua participação. Na maioria das vezes, a resposta é o silêncio e eu não insisto. No entanto, em algumas situações, eu deixo claro que o que está sendo exposto será cobrado e aquele é o momento para tirarem dúvidas. Então, assim, no ensino presencial, a gente também tem, né, o professor como parte central, como parte principal ali da aula, e a interação um pouco mais ativa. Mas o professor está ali face a face, ele está vendo se o estudante está prestando atenção na aula ou não. No ensino remoto não tem como saber, principalmente por causa da câmera, como eu já falei, que não é utilizada principalmente pela maioria dos estudantes. Então, como não sabe-se se ele está ou não tem como cobrar alguma coisa, que é o que o professor falou e o que a maioria dos outros professores também responderam, né, dos outros docentes. Em relação às estratégias mais mencionadas, destaca-se o direcionamento de perguntas durante a aula, né, o estabelecimento de links entre os conteúdos e a realidade dos alunos para que eles se interessem pela discussão. A conscientização sobre a importância da participação e os lembretes de que o conteúdo está sendo trabalhado em sala será posteriormente cobrado. Então, durante as aulas do ensino remoto,
A grande maioria dos docentes disseram que estabelecem links com o conteúdo, principalmente perguntas direcionadas para determinados alunos ou para a turma em geral, para que os mesmos participem. Aqueles que são mais desenvoltos nas aulas presenciais eram justamente aqueles que participam mais durante o ensino remoto, principalmente ligando o áudio. Aqueles que não são mais desenvoltos são aqueles que utilizam principalmente o chat para falarem sobre determinados assuntos. Muitos estudantes também falaram sobre... Muitos professores também falaram que era justamente os estudantes que tinham, né, as turmas que tinham maior interação entre eles eram aqueles que mais participavam do ensino remoto. Os professores também relataram ainda que o ensino remoto ele dificulta a utilização de algumas estratégias de incorporação de metodologias ativas, como a divisão da turma em grupos para realizar atividades e discussões. Então, quando você está no ensino presencial, que os estudantes não participam ativamente, há como você utilizar a metodologia ativa como método para que os estudantes participem mais. No ensino remoto, é quase que... Não posso dizer que é impossível, mas é um pouco mais difícil utilizar essas metodologias ativas. Então, o professor 2 relata. No presencial, há mais interação entre os alunos, pois na plataforma que usamos atualmente, não tem como dividirmos a turma em grupos para discutirem e depois temos uma discussão em grupo geral. Então, no ensino remoto, não há como utilizar as metodologias ativas de forma mais concreta, mais ativa, né? Então, vamos lá. O que é metodologias ativas? As metodologias ativas, elas são metodologias na quais o aluno ele é protagonista central, enquanto o professor ele é mediador ou facilitador daquele processo. A partir dessa perspectiva, o estudante ele é o sujeito do processo de aprendizagem, já que o aluno ele é instigado a participar da aula por trabalhos em grupo ou discussões de problemas. E assim, ele é retirado de uma posição cômoda, puramente receptora de informações. Então, como já foi dito, o processo de ensino-aprendizagem ele não é algo só mecânico, só receptor de informações. Os estudantes eles também são parte central do processo de ensino-aprendizagem. Então, se o estudante não está participando muito ativamente, não tem como o professor avaliar aquele processo de ensino-aprendizagem. Não tem como ele avaliar aquele processo para saber se o estudante está realmente aprendendo aquele conteúdo. Se o estudante, então... se o professor, então, coloca, por exemplo, questões na sala de aula e os alunos não respondem no chat ou por voz, não há como o professor saber se ele está entendendo o conteúdo ou não. E também temos aquela questão do aluno relatar a fala do professor e dizer se entendeu ou não, e aí o professor fazer a correção, caso tenha se equivocado na fala, ou dizer se você está correto ou não dentro da sala de aula. A terceira pergunta direcionada aos professores, ela está relacionada às diferentes formas, né, de como acontece a interação no ensino remoto e no ensino presencial. Então, foi-se questionado quais seriam essas diferenças do ensino remoto e do ensino presencial. O professor 1 responde, presencial, interação mais próxima no ensino presencial devido à visão, né, e as percepções que temos dos alunos e eles de nós, então essa interação mais ativa, face a face, onde você consegue ver os gestos, consegue ver se o aluno está prestando atenção, essa fala mais rápida, possibilidade de encontros e conversas nos corredores em horários fora da aula, então aquela proximidade que você tem com os alunos para que os alunos se sintam mais à vontade para falarem nas aulas, por exemplo. Ensino remoto. Se as câmeras são habilitadas, a interação é semelhante à presencial, porque você está vendo o estudante. No entanto, quando não temos esse feedback visual, a interação fica um pouco comprometida. As turmas que habilitam o microfone e conversam no chat, elas são bastante ativas, conseguem uma boa interação, bem semelhante ao presencial, apesar de não ter a câmera habilitada. Então, a câmera, ela, para os professores, para a grande maioria, ela não é algo essencial, mas o chat e o microfone são algo bastante importantes para a interação. As turmas que não têm esse costume de interagir com o chat ou o microfone ficam um pouco mais distantes, né? Distantes tanto da aula, quanto do professor, quanto dos outros dos alunos, né? Então, ele percebe-se, né, que as turmas mais ativas são aquelas que acionam o microfone, a câmera e utilizam o chat.
Há uma tendência também de que as turmas mais participativas no ensino presencial, como eu já falei, elas permanecem assim no ensino remoto, né? E uma das hipóteses pode ser porque no ensino presencial, como você tinha uma interação maior e criou-se um vínculo com o professor e tanto com os estudantes, você se sente mais à vontade para participar das aulas, né? Então, aqueles que não tinham essa participação presencialmente vão ficar um pouco mais acuados no ensino remoto. O aprendizagem se dá não apenas através do repasse mecânico de conteúdo ao estudante, mas de maneira mais ativa, expondo experiências, relatos, explicando o entendimento do conteúdo através de exemplos, etc. O conhecimento ele não é visto como algo situado fora do indivíduo. É, antes de qualquer coisa, uma construção histórica e social na qual interferem fatores de ordem e psicológico. Então, como já falei aqui, o ensino, ele não é algo fechado, não é algo mecânico, não é algo apenas receptor. O estudante, ele precisa, né, tanto o estudante quanto o aluno, precisam de participar ativamente daquele processo de ensino-aprendizagem. Quando há dificuldade de participação e não há o diálogo entre professor e aluno, o processo de ensino-aprendizagem pode ser um pouco mais lento, né? Uma vez que sem a participação, nem o professor tem a certeza se o conteúdo foi aprendido pelo estudante e nem o aluno consegue minimizar as suas dúvidas com o auxílio do professor. Então, se os dois não estão tendo aquela comunicação, a interação, não tem como saber se o conteúdo foi passado de forma clara e não tem como saber se o aluno entendeu aquele conteúdo da forma que o professor tinha explicado. Então, apesar dos desafios que se apresentam, de todos esses desafios que o ensino remoto apresenta, o Valente ele explica que o que se vê agora é que, querendo ou não, estamos incluídos nesse grande cenário de crise, que nos impulsiona a investir no desafio de desenvolver as competências de interação, comunicação e também o uso das tecnologias. Como bem vemos aqui, a pandemia ainda não finalizou totalmente. Ainda se tem aí um questionamento sobre uma quarta onda. Então, possivelmente, né, as tecnologias ainda ficaram com a gente por um pouco mais de tempo. Então, o Valente explica que a gente precisa, né, que precisamos, nesse cenário de crise, impulsionar o desenvolvimento de algumas competências de interação, né, desenvolvimentos novos, por exemplo, né, de interação e de comunicação, e também no ensino remoto, para que o processo de ensino-aprendizagem não seja tão diferente do ensino presencial. As considerações finais. Bem, em resposta ao objetivo dessa pesquisa, percebe-se que, em síntese, que a maioria dos docentes relatam dificuldades nesse processo. Entre os principais desafios mencionados tem-se a dificuldade de participação mais ativa dos estudantes por parte dos professores, ou seja, a falta de feedback deles, e não saber se o estudante está com uma atenção focada na aula. E a dificuldade também em introduzir metodologias ativas para ajudar no processo de aprendizagem dos estudantes. O ensino remoto, ele é passageiro, como bem sabemos, né? Ainda poderemos ter algum tempo mais, mas a vacina já está aí, já diminuiu bastante os casos. Mas enquanto a sua necessidade existir, e mesmo quando o ensino presencial for retomado, investir em estratégias que promovam o diálogo e a interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem se faz necessário. Assim, percebe-se que discutir esse tema é importante e espera-se que o presente trabalho contribua para estudos futuros sobre o assunto, com novos elementos que permeiam reflexões sobre a questão. Então, mesmo o ensino remoto ainda sendo passageiro, que possivelmente vai continuar nas instituições por um período não muito longo, como foi, né, de um ano e meio, 2, precisa-se que a gente invista muito em diálogo com os estudantes, para que os mesmos interajam mais na sala de aula, para que eles percebam que é realmente muito importante a interação entre os professores, né? Entre os professores e os alunos, e, consequentemente, também entre os alunos e alunos, para que o processo de aprendizagem seja feito da melhor forma possível. E aqui temos as referências dessa parte do projeto. E foi isso. Alguma pergunta? Parabéns, Sabrina, tá? Parabéns para você, parabéns para a sua orientadora, Ilana. Eu gostei muito da organização do projeto,
Gostei muito da sua apresentação também, muito segura, tá? A organização dos slides. Se você estiver nervosa, não pareceu, tá bom? Você realmente demonstrou essa segurança. No entanto, eu vi alguns pontos aqui que eu preciso realmente tirar a dúvida. Com certeza. Eu vi que você colocou aí nos procedimentos éticos que está respeitando a norma e colocou o número e tal. Então, a minha dúvida é a seguinte: você submeteu ao comitê de ética seu trabalho? Professor, na verdade, isso foi a professora Wilana que tinha acabado colocando no meu slide, mas eu não tenho certeza, eu preciso perguntar à minha orientadora. Ah, tá. Então, de qualquer forma, se você não submeteu ao comitê de ética, é interessante que você coloque a resolução 510/2016, tá? Que aí vai te respaldar com relação aos procedimentos éticos. Tá, ok. Bom, depois eu posso até conversar com a Ilana, não sei se ela está aqui, mas depois a gente conversa. Eu acho que ela estava em outra sala, ela disse que ia liderar outra sala, se eu não me engano. Ah, tudo bem, tudo bem. Com relação à sua abordagem do desenho, você falou em análise de conteúdo, perfeito? Foi isso que eu entendi? Sim, análise de conteúdo. Pronto. E aí eu não vi se você... você falou análise de conteúdo. Nós temos Bardan e Minayo. E eu não percebi se você identificou Bardan ou Minayo. Não, eu acho que eu não identifiquei, professor. Eu identifiquei no TCC, mas acabei não colocando a citação na metodologia do trabalho que eu submeti aqui, porque acabou não dando na página, né? Ia acabar passando. Então, eu acabei não submetendo, não colocando no trabalho. Tá bom, tudo bem. Como eu não vi seu trabalho completo, tá? E aí eu vou lembrar para você que qualquer um dos dois ele tem uma organização de categorias, tá? Nesse momento. E eu vi que você foi respondendo as perguntas do questionário e trazendo o que os participantes da pesquisa eles relatavam. E você foi discutindo com os autores. Perfeito, isso é uma forma de apresentar também. No entanto, não caracteriza como análise de conteúdo. Por quê? Porque você precisaria categorizar as falas dos sujeitos. Se depois... e outra, a sua orientadora ela é bastante experiente nessa organização. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, ou você especificamente tiver alguma dúvida como organizar essas categorias, vocês podem me procurar, que aí eu vejo seu trabalho completinho e a gente pode dar um direcionamento melhor, porque seu trabalho, você trouxe muitos dados importantes e você apresentou. No entanto, precisa estar de acordo com o que você anunciou aí como uma análise de conteúdo, né? E definir se é Bardan ou Minayo, tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa. Você colocou aqui trabalho com... Bom, você falou aí de metodologias ativas, né? Sempre nós conversamos desde a pesquisa científica, né? Eu falava assim, né? Sabrina, fica distante do teu objeto de pesquisa. Você já tem um pré-conceito do que está acontecendo no ensino remoto. E aí você trouxe agora no seu trabalho, você colocou aí que realmente as metodologias ativas, elas não funcionam e tá, pelo menos foi o que eu entendi. Foi o que os docentes eles relataram, que haviam dificuldades muito grandes de adotar metodologias ativas no ensino remoto. Não é que era impossível, mas que era um pouco mais difícil, justamente porque não tinham como, por exemplo, discutir determinados assuntos, porque não tinha como separar em turma, em grupo. O que poderia ser feito, né, o que alguns relataram era, por exemplo, fazer os seminários, mas aí o seminário meio, né, não é uma metodologia ativa, mas o que os professores relataram justamente foi a metodologia ativa, que era mais difícil. Então, por isso que eu trouxe, porque foi o que um docente relatou no discurso, né? Ele relatou na fala. Tudo bem. Foi o que no entanto, você reforçou. Tá? Então, só para lembrar que
além do professor, o aluno também faz parte do processo, a gente não pode esquecer. Se o professor propõe uma atividade, mas o aluno não consegue cumprir, fica difícil também o professor trabalhar com metodologias ativas. Por exemplo, vocês lerem um texto antecipadamente, ver um vídeo que os professores colocaram bastante, você poder discutir na aula e conversar. Se o aluno é uma mão, né, uma via dupla, né? Sim. Vai e volta. Se o aluno não colaborar com o professor, não vai acontecer a metodologia ativa. O professor ele volta realmente nesse processo com aula expositiva. Principalmente você falou bem, né, que a gente teve que se adaptar a esse ensino remoto de forma muito, muito rápida. E aí o que aconteceu, não só comigo, mas com os colegas também, a gente querer transpor a mesma forma que a gente daria essa aula presencial de forma remota. Tá? Então... Mas assim, professor, os estudantes também falaram sobre essa questão de metodologias ativas um pouco mais brevemente. Aí, como o trabalho de TCC é muito grande, eu tive que fazer um recorte, né? Eu fiz uma pesquisa tanto com os professores quanto com os estudantes. Então, eu acabei colocando só os docentes aqui, porque não ia dar tempo, não ia dar, né, o trabalho de 5 páginas para colocar os dois. Então, por isso que eu acabei falando. Mas lá no TCC, que eu vou apresentar segunda-feira, vai estar com muito bem, muito bem. No mais, Sabrina, eu finalizo aqui. Isso foram só algumas observações para colaborar com o seu trabalho, tá? Dar uma ajuda aí para a professora, ela é bastante experiente também em pesquisa, mas eu gosto de dar essa pitada aí para poder ajudar, tá bom? São sugestões, né? Algumas aí estão como sugestões, outras estão como recomendações, tá bom? Tá. Mas se vocês precisarem de alguma ajuda, vocês podem falar comigo, tá bom? No mais, parabéns para você, parabéns para a professora Ilana, e eu deixo aberto aí se algum professor quiser fazer alguma observação ou algum dos alunos presentes, tá bom? No mais, parabéns. Obrigada. Eu vou só dar os parabéns para a Sabrina, obrigada. Já que eu tenho que também terminar essa primeira parte com alguns announcements aqui. Sabrina, muito bem. Tá? Eu não vou aqui falar da pesquisa em si, porque você já tem a sua orientadora, já tem o professor Tiago, o professor Luiz aí também. Então, mas assim, damos parabéns. Estou chegando nessa reta final para você, segunda-feira, como você disse, a sua apresentação. Respira. Eu estava dizendo aqui para o pessoal, eu fico agoniado quando o aluno fica falando muito rápido, assim, aí suga até o ar da gente aqui virtualmente falando. Então, respira, que vocês sabem mais do que nós que estamos aqui observando vocês. Então, para quem vai apresentar ainda, para você sabendo que vai apresentar o seu TCC semana que vem, para as minhas orientandas que vão apresentar semana que vem, relaxem. Eu sei que tem nervosismo, mas relaxem, vocês sabem mais do que a gente, tá bom? Parabéns, se concentre e boa apresentação para você segunda-feira, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada, galera. Se quem tiver mais alguma pergunta ou mais alguma consideração. Não, né? Então, obrigada para todo mundo que assistiu, obrigada pelas felicitações. Professor, eu falo muito rápido já normalmente, então eu fico um pouquinho nervosa, eu acabo falando mais rápido. Mas é isso, eu acho que é o meu jeito normal. Eu vou tentar relaxar para falar menos rápido para que fique mais fluente a apresentação. Quero agradecer muito à minha orientadora, a Ilana, porque se não fosse ela, meu trabalho não estaria como está. Ela foi, assim, a base da minha pesquisa. Agradeço demais. E muito obrigada por todo mundo, pelas felicitações. E é isso. Todo mundo tenha um bom dia.